Fala galerinha, beleza? Com certeza você já deve ter ouvido falar que a insulina pode te fazer engordar. E no vídeo de hoje a gente vai explicar como isso acontece, se realmente é verdade, se a insulina pode atrapalhar nos teus resultados, no teu emagrecimento, ou se isso tudo não passa de mito. E aí, o que será que a insulina realmente provoca? Sabendo que ela é um hormônio do anabolismo. Veremos no vídeo de hoje. Mas antes, solta a vinheta. Então, se você quer saber se você não está tendo resultado por causa da insulina, assiste o vídeo até o final. E é claro, né? Ajuda o canal a crescer um pouquinho mais aí. Não tem que fazer muita coisa. Simplesmente deixar o like nesse vídeo, o que é muito rápido. É só um clique, like feito. E segundo passo, você vai clicar para se inscrever nesse canal para não perder nada do que eu trago aqui toda semana, ok? Então vamos falar sobre a insulina e como ela pode anabolizar, né? Então, sabendo que ele é um hormônio do anabolismo, muitas pessoas acham que isso vai te fazer engordar e outras já imaginam que isso vai te fazer ganhar massa muscular. E adivinha, nenhuma dessas pessoas estão erradas. A insulina ela pode te fazer engordar ou até mesmo ganhar massa muscular. Até porque, o que significa anabolismo e o que significa catabolismo? Vou trazer um pouquinho disso para você começar a entender do que se trata. Então, o que faz esse hormônio? O anabolismo nada mais é do que a formação de uma molécula menor em uma molécula maior. Quer usar um exemplo aqui? Vamos falar sobre as proteínas. Uma molécula menor do que a proteína é os aminoácidos. Então, uma junção de aminoácidos, vários aminoácidos juntos, formam uma proteína. Quando a gente tem a quebra da proteína em uma molécula menor, então a quebra da proteína em um aminoácido, a gente tem um catabolismo. Quando a gente tem a formação de um aminoácido em uma molécula maior, proteína, a gente tem um anabolismo. Isso é anabolismo e catabolismo. O nosso corpo está em constante anabolismo e catabolismo, dependendo do horário, dependendo do que come, dependendo do que estamos fazendo, certo? Isso é uma função normal do nosso organismo para que a gente tenha estabilidade, né? Equilíbrio. Isso o tempo todo está acontecendo. Além das proteínas, a gente pode usar aqui outros exemplos, né? Um do qual a gente vai falar bastante hoje é a glicose. Então a glicose, uma molécula menor, quando juntas várias glicoses, a gente tem uma molécula maior que chama glicogênio, né, que a gente vai descobrir aqui um pouquinho mais sobre ele no vídeo de hoje, e que tem um papel muito ligado ali com a ação da insulina. Então vamos explicar como que a insulina age, antes de você saber se ela está te fazendo mal ou bem. A insulina, ela trabalha da seguinte forma. Primeiramente, a gente consome algum alimento ali que vai ter fonte de carboidrato. Isso acontece todos os dias. Por mais que você não queira, por mais que você tenha medo do carboidrato, e se esse for o teu medo, eu tenho um vídeo aqui falando sobre os carboidratos que vão te deixar mais tranquilo, que vai te deixar mais tranquilo, né? E você não vai ficar com esse medo, achando que não pode comer carboidrato e que não tem nada a ver. A história é totalmente contrária. Então assiste aí se você tem esse medo. E vamos tocar o barco aqui. Então quando você come ali qualquer alimento fonte de carboidrato, esse carboidrato é quebrado, lembra do catabolismo? Acabei de explicar? Então, esse carboidrato é quebrado, a molécula grande quebrado em moléculas menores, glicose, né, onde ela é absorvida e corre na sua corrente sanguínea, no seu sangue. Então essa glicose está ali disponível no seu sangue. Quando tem muita glicose no sangue, a gente pode considerar aquele indivíduo como diabético, apenas se isso for constante. Até porque todo mundo tem uma grande quantidade de glicose em certo horário do dia, principalmente depois de fazer uma grande refeição cheia de carboidrato. Então, não quer dizer que porque naquele momento você está cheio de glicose, você agora é diabético. Mas se isso permanecer alto, você se torna diabético. Então, esse aumento da glicose na corrente sanguínea constantemente o torna diabético, o que precisa tomar muito cuidado. Isso pode acontecer por causa da ação da insulina, que você já vai entender. Então, essa insulina
ela é excretada, ela é liberada pelo pâncreas, que vê na hora que essa corrente sanguínea passa, na hora que o sangue passa por ele, cheio de glicose, ele percebe que algo não está muito certo. E aí o que ele faz para corrigir esse aumento da glicose? Ele libera, excreta insulina. A insulina tem um papel muito interessante, que é o quê? Fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea ali circulando, ela venha para dentro da célula, né? Então isso é importante para quê? Para armazenar essa glicose, porque a glicose é fonte de energia. Então essa glicose que está sendo ali circulante, ou ela vai ser usada como fonte de energia agora, ou ela vai ser estocada para mais tarde. Ainda bem que o nosso corpo é inteligente, né? Então essa estocagem é feita da seguinte forma: a insulina, ela liga na célula e ela funciona como uma chave para fechadura. A célula está fechadinha lá, uma porta fechada. Aí chega a insulina, liga, abre a porta, acontece várias coisas dentro da célula para isso ocorrer, né? Acontecer essa abertura, mas ela abre a porta e começa a entrar a glicose. Entra a glicose, vamos, bora, mais uma glicose, mais uma, e aí a insulina vai mandando todo mundo para dentro ali, porque abriu a porta da célula. Ok, depois que essa glicose entra para dentro da célula, ela vai ser armazenada ali como glicogênio, lembra da molécula menor para uma molécula maior, então acontece o anabolismo. Essa molécula maior de glicogênio ela vai ficar estocada no músculo ou no fígado, onde você vai usar mais tarde com as atividades do seu dia a dia, principalmente atividades de alta intensidade e curta duração. Então as pessoas que se beneficiam mais desse estoque as pessoas que treinam musculação, crossfit, levantamento de peso, toda intensidade, todo treino de alta intensidade vai usar mais do glicogênio que está ali estocado, ok? Beleza, esse é o papel da insulina. Ela transporta a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Ela coopera para armazenar essa glicose para que não fique circulante. Um outro hormônio que atua contrapartida, o contrário da insulina, é o glucagon. Então, quando tem baixa quantidade de glicose circulante, o que o nosso pâncreas faz? Novamente, o nosso pâncreas aí fazendo um trabalho incrível, hein? Então, o que ele faz? Ele libera glucagon, que faz o contrário da insulina. Como tem pouca glicose, ele vai lá, quebra, então, é um hormônio do catabolismo, né? Ele vai lá e ele quebra aquelas moléculas maiores que estavam ali formadas como glicogênio e libera glicose na corrente sanguínea para manter o nosso equilíbrio, né? Homeostasia no metabolismo. Compreendido o papel dela, da onde partiu esse achismo de que a insulina pode te fazer engordar? Durante esse transporte, armazenamento da glicose, a queima de gordura fica baixinha, praticamente zero. E aí as pessoas acham que isso vai fazer com que elas parem de emagrecer ou comecem até a engordar. Por quê? A insulina também participa de um outro papel importantíssimo, que é o quê? Armazenamento dessa energia que sobrou, que você não usou na atividade durante o seu dia, em gordura. Então, lipogênese, ok? Armazenamento de gordura, lembra? Anabolismo, molécula menor, molécula maior. Então essa glicose ela é armazenada ali como gordura para ser utilizada ali no futuro, né? Porque é importante a gente ter esse estoque, ok? Então as pessoas acham que isso vai fazer com que elas engordem, que elas parem de emagrecer, e não tem nada a ver, tá? Porque o nosso corpo está em constância de anabolismo e catabolismo. E um é pausado quando o outro é ativado. Então a gente tem esse mecanismo de retroalimentação, né? Feedback positivo, feedback negativo. Dependendo de como está o seu corpo no momento, o pâncreas vai regulando, glucagon, insulina, glucagon, insulina. Então isso acontece o tempo todo e não vai te fazer emagrecer ou engordar por causa disso. Você não vai ter prejuízo ou benefício com relação a isso. Isso é feito de forma automática, ok? Tem prejuízo as pessoas que têm ali diabetes ou têm desenvolvido uma certa resistência à insulina. Por quê? Quando o indivíduo desenvolve resistência à insulina, o que acontece? O teu corpo ele pode até produzir insulina,
mas o seu corpo ele resiste àquela insulina. Então quer dizer, ele libera ali, libera ali uma quantidade de insulina que seria o suficiente para jogar toda aquela glicose que está circulante para dentro. Porém, como o seu corpo desenvolveu uma resistência à insulina, ela não serve mais como era antes. Aquela abertura da porta agora não se abre mais como antes, abre uma brechinha muito menor, aí passa muito menos glicose que estava circulante e não tem tanta efetividade. O que o seu pâncreas faz? Libera mais insulina. Então, com essa liberação de mais insulina para poder captar toda a glicose que antes era captado com menos liberação, agora precisa de mais. E cada vez ele acaba precisando de mais e mais e mais, e essa resistência faz com que a captação de glicose fique diminuída, podendo ocasionar em diabetes. Então aqueles indivíduos que começam com uma resistência à insulina, não tem uma boa captação por causa do aumento da gordura, alimentação, falta de atividade física, vários outros fatores que são importantes, eles passam a desenvolver diabetes. O diabético, ele pode ter uma produção baixa ou talvez nem tenham produção, quase nada. Aqueles que são diabéticos desde a nascença, né, não produzem insulina, por isso é que precisa ser utilizado de forma exógena. E pode vir a acontecer também com o indivíduo que já produziu durante toda a vida, mas por causa de problemas de saúde relacionados a todos esses fatores que eu acabei de citar e muitos outros, né, que podem vir a calhar, acabam desenvolvendo diabetes tipo 2. E aí você vai precisar utilizar insulina porque você não tem o pâncreas liberando mais esse hormônio, entendeu? Então é mais ou menos por aí. E as pessoas acham que isso pode fazê-las engordar ou emagrecer e não tem nada a ver. O nosso corpo está em constância homeostase e não quer dizer que isso vai te proporcionar aumento de peso ou emagrecimento, ok? Ah, Bruno, mas o que vai me fazer engordar ou emagrecer então? O que tem a ver com a insulina? Me ajuda! Se você consumir mais calorias, novamente, hein? Cansado de falar isso já aqui. E se você ainda tem dúvida, me segue lá no Instagram, onde você vai ter mais conteúdos postados diariamente sobre esse tipo de assunto e muitos outros que podem te fazer emagrecer ou engordar. Se é esse o seu objetivo, obviamente. Então, o arroba é @nutri.carmona, o mesmo aqui do Insta, ok? O mesmo aqui do YouTube, esse é o meu Insta. E se você tiver dúvida também, provavelmente vai ter o link aqui embaixo na descrição, tá? Lá tem muito mais conteúdo, vem pra cá. Ou vai pra lá, né? Melhor dizendo. Então, como você pode emagrecer ou engordar? Isso depende da quantidade de calorias que você consome. Independente do papel da insulina, fazendo com que você armazene mais ou menos glicose, o que vai estabelecer se você vai ganhar peso ou diminuir o seu peso é a ingestão calórica. É claro que existe todo um contexto por trás disso, onde eu já expliquei em outros vídeos aqui no meu canal. Inclusive você pode colocar no YouTube Bruno Carmona e o assunto sobre o qual você quer saber. Então, Bruno Carmona emagrecimento, Bruno Carmona insulina, e aí você vai tendo ali, né, os vídeos nos quais já foram postados. Tem mais de 100 vídeos aqui postados, então tem bastante conteúdo e você pode se informar dessa forma. Então vamos lá, se você consumir mais calorias, você, independente do papel do glucagon, que é do catabolismo, ou da insulina, que vai gerar anabolismo, independente deles, você vai acabar acumulando mais gordura porque você não gastou tudo aquilo que foi consumido durante o dia. E o mesmo acontece no contrário. Independente se você tiver a insulina trabalhando muito bem ou não, se você consumir menos calorias do que você gasta durante o dia, você não vai acumular energia e estocar em forma de gordura, entende? E é aí que você começa a emagrecer. Então, a insulina não tem grande influência com relação a isso, mas é preciso que ela esteja em homeostasia. Se não tiver, vai precisar passar ali por um médico para ver se há necessidade de usar uma insulina, se você só está desenvolvendo uma resistência à insulina e precisa melhorar a sua alimentação, atividade física
diminuir o seu percentual de gordura, diminuir gordura visceral, né? Tem que avaliar qual que é o seu caso, a sua situação e ajustar de acordo com isso. Espero ter tirado essa crença de que a insulina pode te fazer engordar, que não é bem assim que funciona. No vídeo de hoje você entendeu o papel da insulina e como ela atua, como ela age, e ela não é a culpada por te fazer engordar, e sim você é o culpado por estar onde está. Então, tudo que eu disser aqui agora, você responde aí na sua cabeça mentalmente. Eu estou porque eu quis. Então, você está gordo? Você está magro? Você tem treinado? Então, tudo é porque você quis. Se você está na situação que tá, é porque você quis. Ah, Bruno, mas eu não treino porque eu não tenho uma perna. Tá, mas você tá onde tá porque quis. Você pode não ter perdido uma perna porque quis, mas você tem opções que te faz perder peso, que te faz emagrecer, que te faz ganhar massa muscular diante da situação que você tem hoje, entendeu? Você só tá onde está porque você permitiu estar. Se você não quer estar onde está, então basta você se mexer e sair do lugar. Fechou? Conta comigo se você precisar de ajuda nesse processo. Eu também trabalho com consultoria online, consultoria presencial e posso te atender em qualquer lugar do Brasil que você esteja, até fora do país, como tem alguns pacientes aqui. Ok? Então, o link na descrição deste vídeo. E para fechar aqui, né? Deixa aquele like se você gostou desse vídeo. E se não gostou também, deixa o dislike. É muito importante eu saber o que você está achando dos conteúdos que eu tenho trazido aqui. Ficou alguma dúvida? Não tem problema. Deixa na descrição, deixa aqui nos comentários, aliás, o que você não entendeu muito bem ou o que você gostaria de saber, que eu irei responder. Tamo junto? Vambora!